Não sei se está funcionando aqui. Romanos capítulo 7. Carta aos Romanos capítulo 7, amém? A partir do verso 20. Glória a Deus, aleluia. É motivo de muita alegria nós estamos aqui hoje para falar e trazer uma palavra daquele que tem palavras de vida eterna para a nossa vida. Começando com o Senhor, tentando entender o porquê, tentando entender o propósito de Deus para a minha vida. E muitas vezes Deus ele não quer que nós entendamos, porque existe aquele louvor, aquela música que fala, né, que ninguém explica Deus. Então a gente não consegue explicar, muito menos entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas eu sei que existe um propósito para mim e para a tua vida. Às vezes esse propósito no meio do caminho, ele existe um processo, e esse processo ele vai ser doloroso. Mas Deus ele manda te dizer nessa noite que Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que lá na frente vai te recompensar pelos teus esforços, pelas tuas batalhas, amém? Então aquele que encontrou Romanos 7, verso 20, eu vou ler daqui, depois eu leio da minha tradução aqui. Mais uma vez eu peguei a Bíblia da mulher, porque a escrita é mais entendida, amém? Então aqui diz, Romanos 7, 20, do 20 ao 22, amém? Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu vou ler aqui da minha agora, só para vocês entenderem mais ainda. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabavam em morte. Verso 22. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Amém? Pode sentar, dando glória, aleluia. Quem tem glória da glória, tem aleluia da aleluia, porque a Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Então diga para o seu irmão do lado: você é livre. Amém? Diga, profetize na vida do seu irmão: você é livre. Porque nós temos uma passagem na carta aos Romanos, na qual Paulo ele vai falar a respeito disso, a respeito daquilo que Jesus, quando veio na terra, ele veio nos conceder, que foi a liberdade, que foi o caminho para a vida eterna. Então Paulo ele fala a respeito disso. Ele fala que quando nós éramos ou nós estávamos escravos do pecado, estávamos livres da obrigação de fazer aquilo que era certo. Porque naquele período a lei operava. Naquele período a lei de Moisés ela ainda era estabelecida sobre os povos. Então nós temos que entender que Jesus ele veio com essa finalidade, não de acabar com a lei, mas Jesus ele veio fazer com que se cumprisse a lei. Mas nós temos que entender hoje que nós temos um Deus, que nós temos um irmão
amigo fiel, consolador. Então não tem como eu falar de libertação, não tem como eu falar de cura, de salvação, sem eu falar de arrependimento. É a mesma coisa se eu falar de Jesus e não falar do Pai. Ou é a mesma coisa se eu falar do Pai, mas eu não falar de Jesus e nem falar do Espírito Santo de Deus. Porque nós sabemos que o acesso ao Pai, hoje ele é por intermédio de Jesus. Então Paulo ele fala que nós éramos escravos do pecado, porque nós praticávamos os desejos e as vontades da nossa carne. Então nós temos que entender isso, que existe uma luta, e essa luta ela não é externa, ela não é com o nosso irmão, não é com o nosso próximo. Muitas vezes nós queremos atribuir ao nosso próximo uma responsabilidade que ela deve partir de nós, um posicionamento que deve ser meu e seu diante do Senhor. E aqui Paulo ele explica a respeito disso. Aqui Paulo ele nos fala, ele nos instrui a respeito da nossa liberdade. Ele nos instrui porque que hoje nós devemos e nós temos que entender que nós somos livres, que nós somos já libertos de todo o pecado, de toda opressão, que nós já somos libertos de tudo aquilo que o inimigo tem lançado, que o inimigo um dia lá atrás lançou contra as nossas vidas, contra os nossos entes. Então nós temos que entender isso, que a nossa luta, ela não é contra o nosso irmão, ela não é contra o nosso próximo, mas ela é contra as potestades espirituais do mal, assim como diz Efésios. Mas nós temos que entender que uma luta maior ela existe dentro de nós, e muitas vezes essa luta, algo que está ali batalhando contra a nossa alma, ela vai nos aprisionar, ela vai nos deter dentro de nós mesmos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu quero dizer para você que o pecado ele tem esse poder. O pecado ele tem esse poder de nos aprisionar. O pecado ele tem esse poder de nos tornar cativos perante o Senhor. Mas o Senhor fala que o resultado do pecado ele é a vergonha e a morte. Então nós temos que entender isso. Se muitas vezes nós passamos por vergonha, se muitas vezes nós morremos espiritualmente, é porque nós nos afastamos da presença de Deus, é porque nós nos afastamos do Senhor e daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Nós temos que entender que o pecado ele vai ser algo, ele vai ser um fator essencial utilizado pelo inimigo para que isso aconteça na minha e na tua vida. E Deus ele nos fala que por intermédio de Jesus, por através da graça, hoje nós somos salvos. A palavra de Deus fala no livro de João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós temos que entender que o Filho ele já veio. Amém? Quantos entendem isso? O Filho ele já veio. O Filho ele já padeceu pelo meu e pelo teu pecado. Então esse pecado que existia sobre a minha e sobre a tua vida, ele não existe mais, porque o Filho pagou o preço, e o preço de vida, com a sua própria vida, no madeiro, o Filho pagou o preço. E a palavra de Deus vai dizer aqui: agora porém estão livres do poder do pecado, e se tornaram escravos de Deus, fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Então o que Deus ele quer para mim e para a tua vida é nos tornar a vida eterna, é nos trazer a origem de onde o velho homem
dia esteve, e devido à sua desobediência, devido ao seu pecado, à sua transgressão diante do Pai, ele saiu da presença, ele saiu do local que Deus tinha construído para ele habitar. Então nós temos que entender isso, que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré, Ele quer nos trazer a essa origem, Ele quer nos levar à eternidade. Então é isso que nós temos que entender, que existe um caminho, existe um processo de santidade. Ai, mas é difícil esse processo. Esse processo ele é difícil. Mas nós temos que entender que Jesus também passou por esse processo para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Jesus ele passou por esse processo. A palavra de Deus em Isaías 53 vai falar que nós demos as costas para Ele e desviamos o nosso olhar, e Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si. Então nós temos que entender isso, que toda dor, que todo sofrimento, que toda enfermidade, que todo cativeiro já foi quebrado, tudo já foi lançado sobre Ele, sobre aquele que tomou a minha e a tua dor, sobre aquele que levou o meu e o teu pecado para a cruz. Entenda isso. Então quando Ele morreu na cruz, o meu e o teu pecado também morreu na cruz. Glória a Deus, aleluia. Vocês estão entendendo, vocês estão compreendendo que o Senhor ele tem algo novo para as nossas vidas, que o Senhor ele quer nos levar a um caminho de santidade, o Senhor ele quer nos levar a um caminho eterno, porque tudo que é construído pela mão do homem é algo passageiro, é algo provisório, é algo que tem tempo determinado, mas aquilo que Deus constrói, Deus faz para a vida eterna. Mas Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Ele sofreu um castigo para que fôssemos restaurados. Aleluia. Recebeu açoites para que fôssemos curados. Então o preço Ele pagou, toda a dor Ele sofreu, Ele padeceu pela minha e pela tua vida. Entenda isso, que se você está aqui nesta noite hoje, é porque a graça de Deus te alcançou neste dia, é porque a misericórdia de Deus ela te alcançou, e você é livre para escolher adorar, a exaltar, glorificar e caminhar com esse Deus, com esse Jesus que pagou este preço pela minha e pela tua vida. Entenda isso. E Ele recebeu os açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto o Senhor fez cair sobre Ele os pecados de todos nós. Então muitas vezes nós optamos por fazer a nossa própria vontade, prosseguir o nosso próprio caminho, mas nós temos que entender que sobre Ele está todo o pecado. Nós temos que entender que o caminho dele é melhor do que o meu e o teu caminho, que o caminho dele leva à vida eterna, que o caminho dele é um caminho de justiça, é um caminho de verdade, é um caminho de integridade. Então nós temos que entender isso, que o Senhor ele está aqui essa noite para falar ao meio do teu coração, que nós somos livres, que o pecado ele não tem mais domínio sobre a minha e sobre a tua vida. Quando Paulo falou isso na carta de Romanos aos gentios, que
somos nós. Paulo, ele falou que nós temos esse poder de decisão. Nós temos o poder de decidir pela vontade da carne, mas nós temos também o poder de decidir pela vontade do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz que aquele que nasceu do Espírito vai viver pelo Espírito. Então, o Espírito Santo de Deus, ele nos fala esta noite que ele está ao nosso lado, que o Senhor, ele veio, que o Senhor, ele padeceu na cruz, que ele morreu e que ao terceiro dia ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso para dizer para mim e para a tua vida que nós somos livres de toda a condenação, que nós somos livres de todo o pecado que o inimigo tem lançado contra as nossas vidas. Não importa o meu passado, não importa o teu passado, porque isso não vai definir o meu futuro e nem o teu, mas importa é o nosso presente, é o hoje que Deus nos concedeu. Então a tua posição, o teu posicionamento diante de Deus, ele vai determinar o teu futuro. Entenda isso, que o teu posicionamento diante do Senhor, ele vai determinar o teu futuro. Então você tem que se analisar: será se eu estou fazendo a minha vontade, ou será se eu estou fazendo a vontade do Pai? Será se eu estou andando o meu caminho, ou será se eu estou andando pelo caminho do Pai? Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Será se eu estou cumprindo esses mandamentos diante do Senhor? O Senhor está falando conosco essa noite. O Senhor nos pergunta essa noite sobre isso. Muitas são as aflições que têm tirado o crente da presença do Senhor. Muitos são os desafios, muitas são as frustrações que têm tirado o crente do altar de Deus e levado para o mundo novamente. Então nós temos que entender isso, nós temos que ficar atento com isso, que as distrações elas vão vir, e se nós não estivermos ligados em espírito, nós vamos sair da presença do Senhor, porque é tudo que o inimigo quer, é tudo que Satanás almeja, é tirar quem já se encontra no altar de Deus e levar para o mundo. Entenda uma coisa: o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. A palavra de Deus diz que ele vive ao nosso derredor, bramando como um leão, esperando uma oportunidade, uma brecha nossa para nos tragar. Mas ao nosso redor existe os anjos do Senhor para nos proteger, para nos dar um livramento contra toda a cilada de Satanás. A palavra de Deus fala que aos seus anjos ele dá ordem aos nossos respeitos, a nosso respeito. Então, quando nós nos encontramos diante do Senhor, posicionados diante dele, e quando nós entendemos que nós, em Cristo Jesus, nós somos livres, que nós somos mais que vencedores, nós entendemos que o inimigo, ele não tem legalidade, que o inimigo, ele não tem vez sobre a minha e sobre a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Então quando eu leio essa passagem, quando eu medito nessa passagem, o Senhor, ele me leva ao passado, mas não com um desejo, com um anseio de querer voltar de onde ele me tirou. Às vezes eu pergunto para o Senhor: Senhor, mas seria tão bom se eu tivesse te conhecido antes. Mas aí o Senhor, ele vem e me pega e ele fala que tudo tem um propósito na nossa vida. Se de 2015 para cá, que foi o período em que eu conheci Jesus, foi o período em que eu passei a andar com Cristo, se essa foi a permissão de Deus, é porque tudo que aconteceu no passado serviria de testificação, de testemunho, porque todos nós temos um passado,
tornava cativo, não nos torna mais, não prevalece mais sobre a minha e sobre a tua vida. Entenda isso. Mas nós temos uma história. Ele apagou as nossas transgressões do passado, para que o nome dele, através da minha e da tua vida, viesse a ser glorificado. Então, quando ele me trouxe, quando ele me pegou pela mão e me trouxe pela presença dele, e eu conheci esse Jesus que no livro de Isaías pagou um preço pela minha e pela tua vida, ele falou ao meu coração que esse testemunho da minha vida ia edificar muitas vidas, ia edificar muitas pessoas. Então muitas vezes nós vemos para a casa de Deus, do Pai, para a igreja, e nos sentamos no banco. Às vezes as nossas mentes estão lá fora com os problemas, as dificuldades, mas nós temos que entender que Deus, Ele prepara o ambiente, que Deus, Ele prepara todas as coisas, e assim Ele fez comigo. E existe um tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3 fala isso, que existe um propósito abaixo dos céus, e há um tempo determinado para todas as coisas. Existe um tempo determinado para acontecer sobre a minha e sobre a tua vida aquilo que Deus já profetizou, aquilo que Deus já proferiu sobre as nossas vidas. Então o meu anseio quando eu conheci Jesus era provar desse Jesus, era sentir esta presença, era carregar a glória de Deus comigo, era andar e aonde meus pés pisarem ser um local abençoado, abençoar aquele lugar. Porque a palavra de Deus fala que quando Ele falou para Abraão: sai do meio da tua parentela, da tua terra, e vai para uma terra onde eu vou te mostrar. O Senhor, Ele não disse que esse lugar onde Abraão ia chegar ia ser abençoado, mas o Senhor, Ele disse: aonde Abraão pisar nos pés dele e tocar as mãos dele, ali ia ser abençoado. Então nós temos que entender que nós carregamos a bênção. Não é o ambiente, não é o local, mas é aonde nós chegamos. A presença de Deus, ela tem que chegar. A presença de Jesus, ela tem que chegar. E depois pregai o Evangelho a toda criatura. Então nós somos ministros do Evangelho do Senhor, entenda isso. E quando eu conheci esse Jesus, eu anseiava por isso. Eu anseiava por ver os milagres, as maravilhas e os prodígios de Deus, mas sendo feitas através da minha vida. Porque eu já vi alguns milagres, eu já presenciava algumas maravilhas do Senhor, mas a gente, quando está na presença de Deus, a gente, quando é livre do pecado, escravo de Deus, ou servo do Senhor, a gente entende que nós devemos fazer a vontade dEle, o querer dEle, porque a vontade dEle, conforme a palavra, é boa, é perfeita e é agradável. Entenda isso. Então por isso que eu queria viver esse momento, eu queria sentir e ser um canal para a vida de outras pessoas. Mas aí o Senhor ia me preparando, o Senhor foi me moldando. Eu fui vivendo um processo de libertação, que muitas vezes esse processo ele é dolorido, ele é doloroso. Esse processo muitas vezes nós pensamos que demora, mas o Senhor, Ele nos fala esta noite que tudo que Ele faz na minha e na tua vida não é tarde, não é demorado, porque Ele tem um tempo certo para mim e para a tua vida. Ele tem um certo para derramar as bênçãos, os milagres, as maravilhas sobre a minha e sobre a tua vida. Então existe e é necessário ter um período de processo, porque o Senhor, Ele não entrega nada nas nossas mãos de qualquer forma. E tudo aquilo que o Senhor tem para entregar para mim e para a tua vida é maior do que o que eu penso e do que você pensa, é maior do que eu sonho e
Então por isso que eu senti essa vontade. Mas aí eu estava vivendo um processo de libertação. Mesmo já estando na presença de Deus, eu passei por um processo para poder sentir, para poder carregar a glória de Deus sobre os meus ombros, para poder carregar a glória de Deus na minha vida e através da minha vida alcançar pessoas. Porque a glória de Deus, ela existe um peso. E muitas vezes nós estamos fracos e cansados. Mas o mesmo Deus que derrama esta glória é o Deus que vai te levantar e te exaltar, para que você possa carregar e levar essa glória dele. E para que onde você venha pisar e tocar, ali seja abençoado. Entenda isso. Então o Senhor, Ele me transformou através de um processo de libertação, na qual Deus usou uma pessoa que eu nunca tinha visto essa pessoa na minha vida. Eu nunca tinha, nem conhecia um amigo do meu tio. E olha que essa pessoa não estava nem falando comigo, estava falando com as pessoas do lado. Mas quando a gente está ligado no trono, quando a gente está ligado na eternidade que Deus tem para as nossas vidas, nada passa despercebido, nada é por acaso quando se torna do Senhor, nada é por acaso. Então eu creio nisso. Quando aquele homem chegou próximo de mim, começou a conversar com pessoas ali próximo de mim, e começou a falar aquelas pessoas que ele fazia um projeto social, que era um projeto realizado com pessoas detentas, juvenis. E aí ele começou a falar de qual forma ele agia e tratava aquelas pessoas durante esse projeto. E aí com isso ele começou a descrever, porque tem muita coisa que nos prende, tem muita coisa que está guardada aqui dentro dos nossos corações. O Senhor pede para nós guardarmos os nossos corações, mas existem muitas coisas que já criaram raízes dentro de nossos corações, e essas raízes, elas nos impedem de avançar. Essas raízes, elas nos impedem de chegar à eternidade, porque existe esse processo de santificação. Então entendam uma coisa, que essas raízes que já existiam no meu coração estavam adormecidas. Elas foram despertadas através daquilo que aquele homem falou ali. E ele foi falando: busca no teu coração, como ele estava fazendo lá com os jovens, né? Ele foi falando e falou para aquele jovem: busque no teu coração aquilo que te prende, alguma mágoa, algum rancor, algo que te prende, algo que te afasta da presença de Deus. Porque existe, Deus, existe algo que nos afasta da presença do Senhor. E nós temos que entender, por isso que eu falei, para nós falarmos de libertação, cura e salvação, nós temos que falar de arrependimento. E através da palavra daquele homem no qual Deus usou, eu busquei lá no fundo do meu coração, porque mesmo na presença de Deus, mesmo caminhando com Jesus Cristo, eu ainda não tinha sentido a glória de Deus. Eu ainda não tinha presenciado, através da minha vida, o operar, o agir de Deus. Existe um louvor que fala que o agir de Deus é lindo na vida daquele que é fiel. Então nós temos que entender que nós precisamos nos libertar daquilo que está preso nos nossos corações. Existe algo que está te travando nessa noite. Existe algo que te impede de avançar. Então o Senhor nos fala esta noite que esse algo, ele tem que ser trago para fora, ele tem que ser apresentado e entregue diante do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então nós temos que entender isso,
que o Senhor Ele quer operar na minha vida, na tua vida, através da minha e da tua vida. Mas para que Ele possa fazer isso, nós temos que nos achegar a Deus, nós temos que nos achegar a Jesus e entregar a Ele tudo aquilo que está nos prendendo, mesmo nós sabendo que nós somos livres, porque a palavra de Deus fala que o preço do pecado ele já foi pago, mas existe algo que muitas vezes nos trava e faz com que nós venhamos a andar de cabeça baixa. Livro de Lucas, a palavra do Senhor, ela vai contar uma história que vai falar a respeito de uma mulher, e essa mulher, ela sofria de uma enfermidade. Lucas 13 vai falar assim, que apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Então, tudo aquilo que é impureza, tudo aquilo que atrapalha o agir de Deus nas nossas vidas, é considerado uma impureza e que está enraizado em nossos corações. Então essa mulher é considerada uma mulher impura, segundo a palavra. E a palavra de Deus diz que ela andava encurvada. Havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou. Então o que eu entendo nessa noite? Jesus ele nos chama. Assim como ele chamou aquela mulher, ele chama a mim e chama a você para diante dele, para se posicionar diante dele. E ao vê-la, Jesus chamou para perto e disse: mulher, você está curada da sua doença. Aleluia. Na palavra é tão fácil, né? Uma palavra, uma frase: você está curado da tua doença. Você está curado da tua doença. Você está livre desse cativeiro. É fácil. Mas é fácil quando nós estamos diante de Jesus. É fácil quando nós entregamos para Ele, nas mãos dEle. E o Senhor nos fala esta noite que Ele nunca perdeu o controle da situação. Muitas vezes nós oramos assim: Senhor, toma o controle da situação, toma nas tuas mãos o controle. Mas entenda uma coisa: o Senhor, Ele nunca perdeu o controle da minha e da tua vida. Não é algo que está acontecendo na tua vida, não é uma enfermidade, não é uma frustração que acontece na minha e na tua vida que determina o nosso futuro, a eternidade onde nós vamos chegar. Então, Ele tocou, e no mesmo instante, ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. Então o Senhor chamou ela, o Senhor lançou sobre ela uma palavra, e em seguida o Senhor tocou-a, e aquela mulher saiu dali curada, glorificando e adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Então entenda uma coisa esta noite: que o Senhor Ele te chama, o Senhor Ele te toca, e o Senhor Ele te cura esta noite de traumas, de problemas que te deixaram encurvado, que te fizeram andar até aqui de cabeça baixa, porque nós somos livres. Entenda isso. Nós somos livres.
quero encerrar, está quase dando o horário. Eu queria falar algo para vocês que eu escutei de uma pessoa. Preste bem atenção nisso, nesse testemunho. Essa pessoa, ela veio até mim, e aí ela falou que ela caiu. Ou seja, essa pessoa, ela pecou contra o Senhor. Ela saiu da presença de Deus, ela saiu do altar do Senhor. Mas nós temos que entender que por herança nós carregamos o pecado até que ele venha. Mas não é porque nós carregamos esta herança que nós devemos caminhar em pecado, mas nós devemos caminhar em santidade. Aleluia. Então essa pessoa veio e falou isso para mim. E aí ela falou bem assim, que ela está sem força de voltar para a casa do Pai, que ela está sem força de voltar para a presença de Deus, porque existem muitos que apontaram e subjugaram a ação e a atitude dela. Mas o que eu entendo com isso? Mesmo nós pecando, mesmo nós sendo falhos e pecadores, Ele nos ama. Entenda isso, que o Senhor, Ele nos amou primeiro, que Ele deu o seu único Filho, para todos aqueles que nele crêem, não perecesse, mas que tivessem a vida eterna. Então, quando essa pessoa me falou isso, eu parei e pensei. Aí o Senhor falou comigo: as nossas decisões, as nossas atitudes, o nosso posicionamento diante do Senhor, não depende do meu próximo, não depende do meu pastor, não depende do meu irmão, do meu líder, não depende de pastores auxiliares, mas o meu posicionamento diante de Deus depende de mim, depende da minha atitude, da minha ação. E não era a primeira vez que essa pessoa caía em pecado, caiu no laço do passarinheiro. Então entendam isso, queridos, que a nossa maior luta que existe na minha e na tua vida, ela é uma luta interna que existe dentro de nós. E o Senhor, Ele fala conosco nessa noite, para nós lançarmos sobre Ele todas as nossas aflições, todas as nossas dores, todas as nossas frustrações, porque não é o meu próximo que define quem eu sou, mas a última palavra sobre a minha e sobre a tua vida, ela vem do Senhor. Entenda isso. E o Senhor, Ele te trouxe aqui essa noite para isso, para falar isso ao teu coração, que o processo de libertação, ele necessita de arrependimento, ele necessita de perdão, ele necessita de liberar e pedir perdão. E muitas vezes por causa do nosso orgulho, da nossa soberba como ser humano, por causa da nossa carne falar mais alto do que o nosso espírito, nós acabamos presos em nós mesmos, nas nossas decisões. Mas não é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. O Senhor quer uma vida de santidade, de santificação, para que nós possamos chegar à vida eterna, para que nós possamos herdar o galardão, a coroa da vida, porque existe algo preparado para mim e para a tua vida lá no céu. O Senhor, quando foi, Ele falou que existem muitas moradas no céu, e uma delas é minha. Eu creio que outra também
nos instrui a respeito disso. Esse caminho, muitas vezes, é um caminho apertado, é um caminho doloroso, é um caminho que tem espinhos. Na vida do cristão nada é fácil, porque aquilo que vem fácil vai fácil. Então nada é fácil, então entenda isso. Se você está passando por algo na tua vida, eu não sei o que é, mas Deus, Ele conhece o teu coração. E Ele te trouxe aqui esta noite para te dizer: coloque o seu coração diante do Senhor, porque Ele vai operar milagres, prodígios e maravilhas. Porque Ele vai operar sobre a tua vida, na área da tua vida onde você não consegue avançar, onde você não consegue decolar. Ele vai operar ali. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram servos de Deus. Fazem aquilo que conduzem à santidade e à vida eterna. Se coloquem de pé. Glória a Deus. Aleluia. Se coloquem